A história toda começa com Gaia e Uranus tendo 12 filhos, que eram os 12 titãs, esses aqui, ó. E depois de terem 12 titãs, aí começaram a nascer monstros ao invés de deuses. Nasceram três ciclopes e também nasceram hecatônqueros, que é um bicho com 100 braços e 50 cabeças. Então Uranus ficou meio assustado com que os seus filhos eram monstros. Aí ele falou: pô, acho que eu vou aprisionar os meus filhos no submundo, que é no centro da Terra, ou seja, é dentro de Gaia. Aí dava pra se interpretar de duas formas a dor que a Gaia estava sentindo. Seja ela, tipo, de dor, tipo, putz, dor de barriga. Ou também podia ser por tristezas, por saber que seus filhos eles estavam aprisionados dentro dela. E eu diria que pode ser até pelos dois, então. Vá. Então a Gaia quis se vingar. Com a ajuda da deusa da noite, Nyx, ela achou o mineral mais forte e resistente que tinha nela mesma, que era o adamantium. Com isso, ela fez uma foice e perguntou para todos seus filhos qual deles ia ajudar ela na sua vingança. E a sua vingança era castrar Uranus. Então, perguntou para os filhos quem ia querer castrar o pai. É, todos os filhos ficaram meio assustados e eles recusaram. Menos um, Cronos, o mais novo e o mais rebelde deles. O plano da Gaia era distrair Urano para que o seu filho tivesse tempo de castrar ele. Que foi o plano que deu tudo certo. Ocorreu com êxito. E como o Urano era o deus dos titãs e ele foi derrotado pelo Cronos, o Cronos passou a ser o deus dos titãs. O que fez com que a Gaia ficasse feliz, já que ela achou que, pô, os filhos que estão no submundo agora eles iam ser libertados, né? Só que não. O Cronos meio que disse que não ia libertar os irmãos dele. E a Gaia meio que percebeu que o seu filho fez isso só para usurpar o poder do pai. Aí a Gaia fica irritada e ela profetiza que o Cronos seria destronado por um de seus filhos, igual ele fez com seu pai. Então Cronos escolhe Reia com sua esposa, só que aí ele já sabe que não quer ter filhos, justamente pela profecia que a sua mãe fez. O que deixa a Reia meio triste, já que ela é a deusa da maternidade. Então, quando a sua esposa ficava grávida e tinha um bebê, a solução que o Cronos achou foi comer os bebês. Porque aí não ia ter filho para destronar ele no futuro. O Cronos comeu a Hestia, Hades, Deméter, Poseidon e Hera. Mas a Hera não aguentava mais ver todos seus filhos serem engolidos pelo próprio pai. Então, quando nasceu o sexto filho, ela escondeu ele e entregou uma rocha enrolada num cobertor para o Cronos comer. O que funcionou, e o Cronos nem imaginava que o seu filho estava por aí, solto. E esse filho era Zeus. Pô. E Zeus foi criado escondido em uma caverna na ilha de Creta pela sua avó Gaia. Nem todos os titãs eram a favor do Cronos. Tipo,
Oceano, Tétis, Temis. Só que eles não podiam se rebelar, porque eles tinham medo do Cronos. Aí a Metis, que é a filha do Oceano e da Tétis, meio que odiava muito Cronos. E aí ela queria fazer de tudo pra tirar ele do poder. Então um dia ela conversou com a Reia, que percebeu que ela era uma aliada. E aí ela contou o plano que ela tinha com a Gaia e a localização de Zeus. Aí um dia, enquanto Zeus estava treinando lá, apareceu uma mulher desconhecida no seu esconderijo, o que deixou ele meio assustado, já que ele achou que tinham achado o esconderijo dele. Mas ela se apresentou, ela falou que ela era Metis, que é a deusa da saúde e da prudência, e que ela não gostava do Cronos, e que a mãe dele mandou ela e tudo mais. Então a Metis virou a conselheira de Zeus e ajudou ele a fazer um plano bom para eles derrotarem o Cronos. Nesse tempo, eles meio que se apaixonaram. E é isso. Mas Zeus precisava de aliados. Então a primeira parte do plano dele era libertar os Ciclopes e os Hecatônquiros, que estavam presos no submundo. E também não gostavam muito de Cronos. Aí, uma noite, o Zeus invadiu o submundo sorrateiramente, matou a Camp, que é essa criatura aí que é metade dragão, metade mulher, que protege a entrada do submundo, e conversou com o Ciclope e com os Hecatônquiros, para eles ajudarem no plano, e eles aceitaram. Mas os Ciclopes falaram que eles não eram muito fortes. Só que eles eram bem inteligentes e nesse tempo que eles estavam presos, eles usaram para tentar fazer uma arma bem forte. E eles fizeram uma arma tão forte que eles não conseguiam usar. Eles perceberam que só um deus ia conseguir usar. E essa arma são os raios de Zeus. Pô. Os Ciclopes acabaram virando os ferreiros de Zeus e ficaram responsáveis por manter o estoque de raios dele. E ele pediu também para eles fazerem um tridente mágico e um elmo da escuridão, que quem usa fica invisível. A segunda parte do plano seria libertar os seus irmãos antes de confrontar seu pai, o que ia ser meio difícil, até porque eles estavam dentro do Cronos, que é o cara que eles queriam matar, né? Então, para fazer isso, Metis estava fazendo uma poção que ainda não estava pronta, mas que servia basicamente para fazer o Cronos vomitar os irmãos de Zeus. Né? Então, enquanto a poção não estava pronta, Zeus foi em direção ao reino dos Titãs, que a Metis falou para ele onde era, e entrou lá, foi em direção ao Cronos e parou bem na frente dele. Mas nenhum dos dois sabia quem era um ao outro, porque visivelmente, já que nunca tinham se visto, tanto que a Metis teve que desenhar o Cronos para ele saber quem era o pai dele. Então, Zeus se apresenta para o Cronos falando que ele é um grande fã e que ele queria trabalhar para ele da forma que fosse, fazendo qualquer tipo de serviço. Aí Cronos coloca ele para fazer o que ninguém quer fazer, tipo, sei lá, limpar vômito de bêbado e tal. Aí com isso Zeus foi ganhando aos poucos a confiança do pai. Em um dos dias em que ele estava trabalhando para o Cronos,
Zeus começa a escutar uma conversa entre ele e Atlas. Eles falavam que tinha alguma coisa errada com o submundo, que alguém devia investigar. Então o Zeus ficou ali escutando a fofoca e fingiu que estava ignorando. E depois da conversa, Cronos falou pro seu filho que no dia seguinte ia ter um campeonato de bebedeira e que ele ia ser o garçom. O que foi exatamente a oportunidade que Zeus estava esperando. Nesse ponto, a poção já estava pronta, os itens que ele pediu para o Ciclopes também estavam prontos, e aí com isso ele foi lá e falou com todo mundo e disse que finalmente era o momento. Aí, então, no dia seguinte, o campeonato começou. E no final desse campeonato, com todo mundo já meio bêbado, o Zeus colocou a poção na bebida do Cronos. Depois de algum tempinho, ele começa a se sentir meio mal, até que Cronos começa a vomitar de uma forma incontrolável. Ele vomitando muito, e junto com todo esse vômito, saíram os irmãos de Zeus. Aí Zeus virou para todo mundo que estava lá e falou: o momento de se levantar contra a tirania do meu pai chegou. Bah. E aí, dentre todos aqueles titãs, o único que se levantou foi Prometeu, filho do Iápeto e irmão de Atlas. Aí, com seu grupo formado, todos eles correram para a entrada para se encontrar com os Ciclopes e os Hecatônqueros, e isso já com os titãs atrás deles. Chegando lá, um dos Ciclopes entrega o raio para os Zeus, outro entrega o tridente para o Poseidon e outro entrega o elmo da escuridão para Hades. Então teve a Guerra dos Titãs, que durou uns 10 anos. Até que no final ficou entre Zeus e Hades contra Cronos e Atlas. Mas no final, mesmo, quem ganhou foi Zeus. Aí os titãs que foram derrotados foram aprisionados no submundo, menos Atlas, que já que ele era o braço direito de Cronos, o castigo dele foi diferente, foi carregar o mundo nas costas. E o Cronos foi acorrentado na parte mais sombria e obscura do submundo. E os guardas dele eram os Hecatônqueros.